Olá, o programa Assembleia Convida recebe hoje o deputado estadual Cássio Navarro, do PMDB, e o tenente-coronel Telmo Ferreira Araújo, comandante do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária. No mês de dezembro foi lançada aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a Frente Parlamentar em prol da segurança no sistema Anchieta Imigrantes, uma iniciativa do deputado Cássio Navarro, do PMDB. Muito prazer em recebê-los aqui. Fiquem à vontade, né, aqui na TV Assembleia. Muito obrigado. Deputado, a gente acabou de falar que no finalzinho do ano passado, então, foi lançada a Frente Parlamentar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa frente, quais os objetivos dela e em que passo ela está. Muito bem. Bom, é um prazer estar conversando com vocês e para poder falar um pouco sobre a Frente Parlamentar, sobre segurança no sistema Anchieta Imigrantes, que não é só sobre a questão da segurança, mas é de todo o sistema operacional. Então nós tivemos a oportunidade de, depois de discussões e de fatos que ocorreram na via, montar então essa frente parlamentar, para dar oportunidade das pessoas, né, se manifestarem e também dos órgãos que administram a via, também mostrarem tudo aquilo que é oferecido para que a gente pudesse estar trabalhando pela melhora. Então, de lá para cá, nós já tivemos, eu diria, muitos ganhos, de modo que já se pôde comprovar isso na Operação Verão, então, seja através da Ecovias, que é a empresa que opera o sistema, seja de tudo aquilo que a Polícia Rodoviária vem realizando também, os números mostram que houveram ganhos. Mas muito ainda dá para fazer. Afinal, o problema que existiu na via, eu digo existiu por causa do tamanho que ocorria. Hoje ainda existe, mas bem mais controlado. Mas o problema em si não é só de mais policiamento, de mais câmeras, mas depende ainda de muita ação de iniciativa do Executivo Municipal, também, porque os municípios que estão ao entorno da rodovia também têm a sua obrigação, né, a sua responsabilidade, eu diria, no sentido de promover ações sociais com as comunidades que estão ao entorno da via. Então, eu acho que é um trabalho bem complexo, onde depende da ajuda de todas essas partes que fazem esse conjunto, né, seja concessionária, município, estado, polícia rodoviária. É um conjunto de ações para que a gente possa, de fato, trazer a melhora na sensação de segurança, na sensação de tranquilidade para quem transita pela via. Afinal, diariamente, são muitos que utilizam dessa via para trabalhar, para o seu lazer, né? Muitos fretados, muitas pessoas utilizam seus carros, motocicletas e que, não tenho dúvida, que precisam cada vez mais se sentirem tranquilos para poder trafegar pela via. Tenente Coronel, a gente tem uma informação aqui que nos primeiros 5 meses de 2016, as duas rodovias, né, tiveram 327 casos de roubo. Como que a gente pode, então, traçar o perfil dessa rodovia? Isso acontece na extensão toda dela ou já na Baixada? Primeiro, uma boa tarde. Agradeço o convite do nosso deputado. E a gente precisa até analisar esse dado, quando nós falamos de rodovia. Se eu pegar um dado que hoje até a concessionária Ecovias que faz esse monitoramento por uma questão da via ser pedagiada, eu tenho em dias normais, agora, né, passando o carnaval, eu tenho uma média de 40 mil veículos que passam por ali por dia. Quando chega no final de semana, agora sem ser férias, esse número salta para 100 mil. Em épocas de feriados prolongados ou em época de férias,
esse número diário vai de 45 mil a 50 mil veículos por dia. Então, quando nós pegamos esse número apenas do ponto de vista fechado, 300 e alguma coisa de roubo, se você dividir pela extensão quilométrica e pelo número de veículos que passam ali pelas rodovias, não seriam números alarmantes. Infelizmente, a gente costuma dizer que por ser em rodovia, chama muito a atenção. Nós temos áreas que nos dão um pouco mais de preocupação, que são as áreas até que o próprio deputado já mencionou, são áreas lindeiras a comunidades carentes, que infelizmente propiciam a ação de marginais, e alguns trechos de serra da Anchieta e na chegada na Baixada Santista, ali a rodovia dos imigrantes, e a própria Padre Manuel da Nóbrega entre Cubatão e Praia Grande. Então são áreas que nós temos como sempre áreas de alertas, são áreas de atenção, assim como o Planalto da rodovia dos imigrantes. O que o senhor acha que deve acontecer então, até como uma sugestão para acrescentar à frente parlamentar, para diminuir o número então desses assaltos e outros também problemas que acontecem, né? Nós lançamos até agora para o Carnaval uma campanha que nós chamamos de prevenção para todos os momentos. São cerca de 6 a 7 dicas de segurança no trânsito, desde o planejamento da viagem até a não parada no acostamento. Rodovia, ela sempre, embora nós tenhamos pessoas trabalhando na rodovia, que acessam a rodovia todos os dias a trabalho, a rodovia ela está associada também a lazer. Então, ela corta planícies, corta planalto, e a pessoa não tem noção de que por trás daquela planície, por trás daquele planalto, tem uma comunidade lindeira que é propícia à ação de marginais. Então, a pessoa para um descanso, para tirar uma fotografia, porque acha a paisagem bonita, não utiliza um posto de serviço, não utiliza uma base da Polícia Rodoviária, uma base tanto do Departamento de Estradas e Rodagens quanto das concessionárias, e acabam sendo vítimas aí de ações criminosas. Então, o que nós estamos fazendo? Lançamos essa campanha no Carnaval, para que ela se torne perene em todo o ano, porque ela é um planejamento para as rotinas do dia a dia de quem está na rodovia. Estamos com campanha junto às concessionárias, para que nos painéis móveis de mensagens nós tenhamos informações do usuário de não parar na rodovia, em caso de atitudes suspeitas, se dirigir a uma base da Polícia Rodoviária, um posto de serviço, e aí aumentando de forma também efetiva o policiamento naqueles horários em que nós temos como área de interesse de segurança. Deputado, o tenente até comentou sobre os bairros que ficam próximos, né, às rodovias, e que isso acaba fazendo com que os assaltos aconteçam também. Há uma estratégia ou até um planejamento que a Assembleia pode ajudar nesse caso? Olha, quando a Frente Parlamentar começou a discutir o ano passado, nós tínhamos uma preocupação porque nós estávamos no ano eleitoral e eleições municipais. E naquele momento eu aguardei um pouco para que as eleições terminassem e os novos prefeitos assumissem as suas cidades. Depois desse momento, entrei em contato com as 4 cidades, com Diadema, São Bernardo, Cubatão e São Vicente, para que eles pudessem estar marcando uma audiência pública, no sentido de convidar a comunidade dos bairros que ficam em torno da rodovia, para que nós discutíssemos ações sociais para poder atender essas comunidades e ter um desenvolvimento econômico, ter oportunidade essas comunidades, para que elas não fiquem na ociosidade e acabem, talvez, e as comunidades são boas, só que nem sempre 100% dela é boa. Às vezes tem pessoas que não são boas na comunidade e outras que utilizam da comunidade também para se esconder, né? Então, essas audiências vão servir para isso, para a gente poder discutir
o que pode ser feito de oportunidade para essas comunidades, para que ela não fique às margens da rodovia, entrando na rodovia para fazer aquilo que não deve, né? Mas eu tenho certeza que essas cidades, elas têm propostas, até porque elas vêm enxergando tudo aquilo que o Estado vem realizando também. Afinal, já pudemos assistir essa melhora acontecendo. Eu vou pedir até que o comandante Telmo possa estar falando um pouco sobre isso, que a minha discussão junto ao governo do Estado era de aumento de efetivo da Polícia Rodoviária para que pudesse chegar mais rapidamente às ocorrências, assim como tive a discussão junto com o Rui Klein sobre as câmeras inteligentes da Ecovias, que hoje estão funcionando e que, sem dúvida, é uma ferramenta muito interessante quando você vem buscar a descobrir, né, ou ter informação rápida sobre as ocorrências, né? E não tenho dúvida que é um equipamento fantástico que, aliado a um efetivo da Polícia Rodoviária para fazer o atendimento, dá um ganho ao usuário. O senhor com a palavra, então, tenente? Bom, como o deputado já mencionou, nós tivemos agora, no final de 2016, uma formatura de soldados na Polícia Militar, e como já havia sido anunciado até pelo nosso secretário de Segurança Pública, o policiamento rodoviário do Sistema Anchieta Imigrantes foi reforçado em 60 novos policiais. Eles atuaram em toda a Operação Verão e já foram efetivados no batalhão desde o encerramento da Operação Verão, que foi no último dia 5 de fevereiro. Foram distribuídos nas 3 companhias, que é a companhia que cuida da Planalto e um pedaço da Serra da Anchieta Imigrantes, que é a companhia do Riacho Grande, a companhia da Praia Grande e a companhia de Santos. As câmeras, como o próprio deputado também já mencionou, tinha sido uma discussão, uma estratégia apontada no meio do ano passado. O policiamento rodoviário monitorou pontos que nós temos como endêmicos para a questão de criminalidade. A concessionária, com autorização da agência reguladora, conseguiu fazer um aporte e instalar 16 câmeras a nosso pedido, porque a concessionária tem hoje mais de 300, 400 câmeras voltadas para a fluidez de tráfego e monitoramento do tráfego, análise do tráfego de um modo geral. Voltadas para questões criminais, as câmeras não tinham essa finalidade. Agora sim, nós temos 16 câmeras, com possibilidade de instalarmos outras câmeras no futuro próximo, destinada exclusivamente à questão de segurança criminal. Nós temos 24 horas por dia, 3 policiais no Centro de Controle e Operações da Ecovias, que têm condições, conforme essas câmeras, por elas serem inteligentes, elas disparam alarmes por uma questão de... Isso foi até discutido por nós, desde um veículo parado numa área que foi tido como endêmica. Há um transeunte por ali passando, dispara um alarme para o policial, ele já direciona a câmera imediatamente e aciona as viaturas que estão mais próximas. Tenente, e essas pessoas, elas são presas porque, a câmera acaba pegando, então, delitos, ficam colocadas estrategicamente em pontos com maior índice de assaltos, mas efetivamente a polícia consegue chegar, já que é uma extensão muito longa, né? Sim, nós temos que diferenciar, né? Então, na realidade, não é toda vez que a câmera dispara que nós temos ali uma incidência de um infrator da lei. Na realidade, nós podemos ter desde uma pessoa que parou inadvertidamente ou parou para fazer uma necessidade fisiológica ou até mesmo por uma pane do seu veículo, ou até mesmo foi mobilizada aí por algum obstáculo na via. Então, quando a câmera é direcionada, o policial que está hoje no CCO, nesse Centro de Controle Operacional, ele já tem condições de ali mesmo, ele já verifica todas as condições do veículo. Então ele analisa o emplacamento para verificar se esse veículo não é produto de ilícito. E não sendo produto de ilícito, se existem elementos suspeitos, ou ir para direcionar, ou se é o caso, uma viatura da Polícia Rodoviária, em caso de suspeição, ou se não há nenhuma suspeição de infrator da lei, ele acaba direcionando para a própria Ecovias, que vai direcionar para lá um meio próprio para prestar o socorro.
quando nós efetivamente fazemos a prisão, e aí é por isso que a gente tem que deixar a câmera e ter uma pronta resposta, que é o que nós estamos fazendo. Então, algumas pessoas até nos questionam, mas eu não vejo a viatura na rodovia. Mas a viatura ela está num ponto estratégico para que ela tenha realmente a pronta resposta de quando este alarme for disparado lá no CCO. Nós temos feito prisões, sim. Inclusive, nós até divulgamos pela comunicação social da Polícia Militar em janeiro, uma tentativa de roubo ali no Planalto da 160 da Imigrantes, em que a pessoa teve seu veículo parado por uma pane, ela acionou o nosso CCO e em 2 minutos a viatura já estava no local e efetuou a prisão de 3 infratores. Esses infratores, eles estavam de posse de um simulacro, muito provavelmente eles iriam praticar o roubo. Como não houve a conduta delituosa, apenas foi feita a apreensão dos objetos pelo Distrito Policial. Deputado? Então, eu tive a oportunidade de conhecer essas câmeras que fazem o monitoramento e vê-las operando no sistema. E, de fato, ela é muito mais do que trabalhar só na questão do crime. Mas é uma câmera que dá a possibilidade de que, se um caminhão que esteja transportando lá talvez uma mudança e cair um pedaço de um objeto na rodovia, essas câmeras elas já disparam um alarme porque já há um objeto estranho na via, né? Se há uma pessoa caminhando e ali não é lugar para caminhar também, já é estranho, já dispara esse alarme. E pude ver lá os policiais trabalhando e que, sem dúvida, ali mostrando o benefício que essas câmeras trazem. São câmeras inteligentes e de alta tecnologia. Tem um zoom fantástico, então não tenho dúvida que foi um ganho para o sistema, para o usuário e para a polícia rodoviária desenvolver o seu trabalho. Mas também, comandante, gostaria de colocar, fora a questão da segurança, queria colocar também a questão do sistema. Afinal, nós somos questionados sobre como que a Polícia Rodoviária participa na questão de comboio, porque muitas pessoas acabam questionando a gente que nem sempre existe a neblina e tem a operação acontecendo. E também, outro ponto que se coloca é sobre a questão das motocicletas. Qual que é a disponibilidade que hoje existe para a polícia rodoviária no sistema de motocicletas? Porque as pessoas também questionam, poxa, tem viaturas em pontos estratégicos, mas a moto não seria mais rápido para chegar nas ocorrências? Então são essas duas questões. Por que eu falo da questão de comboio? As pessoas às vezes acreditam que é falta da polícia rodoviária. E eu tento sempre mostrar que a empresa que opera o sistema é a Ecovias. E ela trabalha em conjunto com o policiamento. Mas o que falta, de repente, para poder abaixar um pouco, talvez, o tempo, se não me engano é de meia hora, gostaria que o senhor falasse sobre isso, mas para que abaixar de meia hora para 20 minutos, talvez, e para as pessoas entenderem como que é montado o sistema comboio, para que elas possam entender por que às vezes não tem mais neblina e ainda tem o sistema. Perfeito. Bom, deputado, na realidade, tudo isso, questão da neblina, seria evitada o comboio se porventura nós tivéssemos usuários de rodovias educados. Infelizmente, como o senhor bem sabe, e o senhor enfrenta essa demanda junto conosco, o Estado de São Paulo aí, signatário do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, policiamento rodoviário responsável, integrante do Sistema Nacional de Trânsito, somos o país signatário aí da Carta da ONU de reduzir em 50% o número de vítimas fatais em 10 anos, 2010 a 2020. E o que a gente observa é que, infelizmente, ainda muitos usuários, principalmente de rodovia, que é o nosso mote aqui hoje, ele ainda é bastante imprudente. Pois se o usuário, com neblina, respeitasse o que diz o Código Transbrasileiro, diminuísse a sua velocidade,
nós não precisaríamos nem da concessionária e nem muito menos do policiamento rodoviário. Era apenas uma informação ou aquilo que ele vê. Ele está vendo que a sua visibilidade ela caiu de 500 para 100 metros, então ele automaticamente ele deveria reduzir a sua velocidade. Mas infelizmente não é isso que a gente observa. As pessoas elas querem andar na rodovia com chuva ou com neblina da mesma forma como se estivesse em dia claro com sol. Então, por que nós fazemos o comboio? Simplesmente para evitar que acidentes ocorram. Com a construção da pista sul da Imigrantes, muitos usuários realmente reclamam, a reclamação que o senhor tem, nós também temos bastante, a concessionária também tem bastante. Porque às vezes o usuário ele fica retido ali meia hora na praça de pedágio do quilômetro 32, mas o usuário de carro de passeio que vai descer a rodovia dos Imigrantes, não vai acessar a interligação Anchieta, ele não percebe a neblina, mas a neblina ela não está, não necessariamente no trecho da rodovia dos Imigrantes, ela está na interligação. Nós estamos num grupo de trabalho desde o ano passado, este grupo de trabalho envolve policiamento rodoviário, concessionária Ecovias e Artesp, agência reguladora, para que nós apresentemos ainda este semestre uma nova metodologia de comboio. Ou seja, uma metodologia que eu consiga analisar o sistema de algumas formas. Eu tendo neblina no trecho da rodovia dos Imigrantes, do quilômetro 32 ao quilômetro 40, eu adotar uma postura. Eu tendo neblina no trecho de interligação, adotar outra postura. E eu tendo neblina entre o quilômetro 40 e o quilômetro 44 do Planalto da Imigrantes na pista norte, que é a pista que vem à capital, também adotarmos outra postura. Então esse é um estudo que ele não é tão simples de ser feito, porque você depende de uma série de informações e de obras de engenharia que por uma questão até da natureza daquela região ali, não é simplesmente você adotar por meio de uma sinalização. Então nós devemos apresentar ainda este semestre uma nova metodologia para a operação comboio. Nós já fizemos alguns testes, quando nós tivemos neblina apenas no trecho da interligação, então nós conseguimos fazer uma retenção dos veículos que desceriam a serra somente na interligação. Essa atividade foi testada por algumas vezes, temos ainda que melhorar bastante a sinalização ali para não colocar em risco nem os usuários da rodovia e nem os policiais e os permissionários ali, os colaboradores da concessionária, porque realmente no trecho de interligação, principalmente ali no quilômetro 8, que é a junção da Imigrantes para o acesso à rodovia Anchieta, a visibilidade em determinados momentos cai praticamente a zero. Muito bem. Queria comentar também essa questão das motocicletas que eu coloquei, comandante, por favor. Bom, quanto à motocicleta, na realidade não existe uma proibição da motocicleta. Desculpa, perdão, se eu estou falando da motocicleta a policial, perdão. No caso nosso, nós temos sim a motocicleta, né, que é a nossa Honda ostensiva com apoio de motocicleta, que nós dedicamos isso ao Planalto da Anchieta e ao Planalto da Imigrantes, e em determinados momentos também ao trecho de serra. O que acontece no sistema Anchieta Imigrantes, às vezes o usuário ele reclama que não vê motocicleta, mas tem sim. Eu tenho, respeitando aí a particularidade deste automóvel e do conjunto, né, o policial, motociclista e a viatura, temos determinados momentos que ela fica inviável de você utilizar esse equipamento. Então, às vezes você está no Planalto da Rodovia dos Imigrantes e na trecho de serra já está chuvoso. Então a motocicleta ela se tornaria inoperante. Mas nós temos todos os dias, de domingo a domingo, o conjunto tanto de viatura 4 rodas quanto viatura 2 rodas. Muito bem. Olha, comandante, a frente parlamentar ela vem discutindo essas possibilidades de melhorar um pouco essa operação comboio que ocorre na descida da serra. E não tenha dúvida que nós estaremos aí contribuindo e participando dessas ações. Afinal, é uma questão que sempre é colocada à prova. Agora, gostaria que respondesse quem que faz, quem que promove, quem que diz
se tem que fazer o comboio ou não? É a operadora do sistema Ecovias ou a Polícia Rodoviária? Bom, deputado, eu até vou me permitir, até por ter uma experiência do sistema Anchieta Imigrantes, eu fui, como eu disse ao senhor, tenente ali de 98 a 2005, isso vem antes até mesmo da concessionária, né? Então, na realidade, isso era antes feito de forma visual. Então, qualquer um operador do sistema que na época detectasse a visibilidade na interligação abaixo de 50 metros, ele comunicava imediatamente o controle e se fechava a praça de pedágio, por uma questão única e exclusiva de segurança. Então, quem são esses operadores? Tanto o policial rodoviário, quanto na época a Dersa e hoje a concessionária Ecovias. Com o avanço da tecnologia, não se despreza, obviamente, a experiência dos operadores, mas hoje existem vários equipamentos, os visibilímetros, instalados ao longo do sistema Anchieta Imigrantes, nesses pontos tidos como críticos. Então, esses visibilímetros, eles disparam lá no controle e lá automaticamente já é fechado as praças de pedágio, ou apenas uma ou outra. Que às vezes eu posso ter as duas praças de pedágio fechadas, tanto da Anchieta quanto da Imigrantes, ou apenas só da Anchieta ou somente da Imigrantes. Então, existe um protocolo assinado por nós, porque a questão envolve segurança. Como a concessionária, ela detém o poder de explorar a rodovia e nós detemos a questão da segurança, então existe um comum acordo. Quando o equipamento ele dispara a visibilidade baixa, automaticamente o pedágio é fechado e para lá existe um procedimento que tem que ser alocado meios, tanto da polícia rodoviária quanto da concessionária. Então, geralmente no sistema nós temos um oficial de serviço ou, se na ausência do oficial, nós temos um sargento supervisor. Então, esta autoridade, junto com o diretor de operações da concessionária, vai para a praça de pedágio e ali começam a se startar a saída dos comboios. Vou pedir apenas uma licencinha para vocês, porque daqui a pouquinho a gente volta com mais essa discussão que é muito importante, né? A Assembleia convida daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Assembleia Convida, com o deputado estadual Cássio Navarro, do PMDB, e o tenente-coronel Telmo Ferreira Araújo, comandante do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária. Deputado, o senhor tinha uma pergunta para fazer para o deputado, fica à vontade. Para o tenente, fica à vontade. Sim. Comandante, tem muitos usuários que perguntam como que é determinado o sentido da via. Por quê? Todos aqueles que participam, que utilizam a via, sabem que quando existe um final de semana prolongado, que tem sol no litoral, vamos falar dessa forma, as pessoas acabam descendo, né? E aí, sempre ao retorno, quando há necessidade, é montada a operação 4x2, acho que é esse nome, e que as duas imigrantes ficam para a subida e que muitos usuários que também pretendem descer questionam, porque sempre esperam também, né, que desçam pela Imigrantes, que é uma via mais agradável. E me questionam, tem um horário para mudar o sentido da via? Ou é de acordo com o volume de veículos? Tendo essa informação, seria mais fácil para as pessoas se programarem. O que o senhor pode nos falar, esclarecer sobre isso? Bom, deputado, na verdade existe sim. Existe uma programação que é feita pela concessionária, que é ela que opera o sistema, né? Esse planejamento, ele retroage aí 5 anos, 10 anos, você tem um comportamento de cada final de semana, de cada feriado prolongado e assim por diante. Vou dar um exemplo do Carnaval. Então, nós tivemos aí a descida do Carnaval, 474 mil veículos. Foi o que desceu a serra em praticamente... Você vai dizer, mas o Carnaval é longo, né? De sexta a quarta-feira. Não, na realidade as pessoas descem sexta-feira à noite e praticamente todo sábado. Então, esses 474 mil veículos, eles descem praticamente em 24 horas. E depois, conforme o tempo vai
se ajustando, as pessoas conseguem antecipar ou não a sua viagem, né? Então, mudou o tempo na Baixada Santista, então a pessoa já vê que não vai ter mais sol, então ela resolve antecipar. Então nós tivemos uma subida que já é tradicional, muito forte na segunda-feira e depois, obviamente, terça e um pedaço da quarta-feira. Então, quando nós, junto com a concessionária, analisamos esse histórico do final de semana ou histórico de um feriado, nós começamos a analisar o que comporta o sistema. O sistema hoje, operando, ele está com a rodovia dos imigrantes, pista sul, descendo, 3 faixas de rolamento, e está com 2 faixas da Anchieta descendo. Então ele está no sistema, 5 faixas estão descendo, com 5 faixas subindo. Então está no sistema 5 por 5. Então, quando o primeiro número significa descida, o segundo número significa subida. Esse sistema, ele comporta, por hora, na rodovia dos imigrantes, cerca de 5 mil veículos por hora, e na rodovia Anchieta, cerca de 2 a 3 mil veículos por hora. Então, quando eu faço essa média histórica, quando eu vejo que este número de veículo vai subir, e aí eu tenho que lembrar que eu tenho um caminhão também descendo, veículo comercial, eu preciso fazer uma mobilidade da rodovia. Então, eu consigo fazer o quê? A inversão da pista sul, da pista norte, perdão, da rodovia dos imigrantes. Que aí vai me dar uma operação, desce as 2 imigrantes, então 6 faixas descendo, com mais a pista sul da Anchieta, então são 8 faixas descendo e apenas a pista norte da rodovia Anchieta subindo. Então todo esse planejamento, ele já é previamente ajustado, aí a concessionária nos apresenta com 1 semana até de antecedência a previsão, nós discutimos, porque eu preciso desse planejamento para poder aportar policiamento, e o que nós fazemos durante a operacionalidade do sistema é antecipar ou retardar a operação. Ou, de repente, por alguma questão muito tranquila, nós tivemos isso muito no Carnaval. A sexta-feira choveu muito, e choveu muito na área urbana de São Paulo. Muitas pessoas acabaram adiando a sua viagem, que pegaria a rodovia a partir das 4 horas da tarde, e foram pegar a rodovia só a partir das 23 horas. Então, o que nós fizemos? Nós retardamos ao máximo a implantação da operação 8x2. Porque não havia aquela necessidade. Agora, por certo que tudo isso... Para descida. Na realidade, isso daí a gente sempre planeja muito mesmo, por quê? Porque às vezes o usuário ele pensa assim, a operação a partir das 4 horas da tarde está a operação 8x2, mas eu demoro mais de 1 hora para fazer essa inversão. Sim. Porque eu tenho que fazer toda uma logística que eu começo a realizá-la às 3 horas da tarde para concluir às 4. Ou, por alguma circunstância, eu começo a realizá-la às 4 e vou conseguir a concretização isso às 17 horas. No Carnaval, especificamente, estamos tudo planejado para fazer a inversão de pistas a partir das 18 horas, das 17 horas, perdão, mas nós tivemos um acidente no Planalto da rodovia Anchieta, que acabou, tivemos que adiar todo esse planejamento. Não, perfeito. Todo final de semana, pelo menos no domingo, para a subida, é montada a operação? Depende muito do volume de tráfego. Então, nós vamos ter agora, por mais que nós tenhamos acabado aí a Operação Verão, tenhamos passado pelo Carnaval, ainda nós temos tempos quentes ainda, né? Então, a gente ainda tem um resíduo, ainda neste mês de março, de acomodação para que a gente consiga observar o comportamento do próprio sistema. Em havendo necessidade, será invertida a pista, mas aí com as 2 imigrantes subindo. Se o sistema comportar, se não houver demanda suficiente para isso, eu não estou com a programação ainda, o sistema fica no normal, que ele está em 5x5. Olha, comandante, eu posso falar porque eu sou morador da Baixada Santista e as pessoas, quando reclamam dessa mudança de sentido, é porque as pessoas que estão no interior, na capital, elas acabam indo para a praia, descendo ao litoral e, sem dúvida, quem opera o sistema de forma globalizada, polícia, ecovias, acaba tentando oferecer uma tranquilidade maior no sentido ao tráfego e proporcionar mais vias descendo ou no retorno subindo. Só que também tem muitas pessoas do litoral que chega no final de semana, acaba indo para o interior, passar seu feriado, seu final de semana de sol também no interior, e no seu retorno ao domingo à tarde, encontra imigrantes fechada.
E o que já chegou até como sugestão no e-mail, junto ao gabinete, que tivesse um horário específico. Um exemplo, a partir das 10 horas da noite, que quem subiu antes disso aproveitou todas as faixas da imigrante subindo, mas que a partir das 10 horas da noite, uma das imigrantes servisse as pessoas na descida, essas pessoas que vêm do interior no retorno às suas residências, né? E que com o horário marcado, elas colocam isso, eu entendo esse questionamento, né? Elas colocam, sendo às 10 horas e sendo informado a todos, as pessoas antecipariam a sua subida para pegar todas as vias subindo, e passou das 10 horas, quem tem que retornar à Baixada também faz essa programação. Porque muitos reclamam que, além de descer pela Anchieta, que não é uma pista tão agradável quanto a Imigrantes, acaba muitas vezes pegando o trânsito também na descida. Isso seria possível, ao seu entender, comandante? Não, infelizmente não seria possível. Até por uma questão, como eu disse ao senhor, nós vamos estar falando de... A nossa situação é essa. Eu trabalho com números. Então, o número de subida ele é maior do que o número de descida, então eu tenho que privilegiar não o passeio de determinadas pessoas, eu tenho que privilegiar a mobilidade da rodovia, para que me evite acidente, para que evite congestionamento. Então, quando eu tenho isso, eu tenho que fazer esta inversão junto com a concessionária. E aí, por mais que não seja o desejo das pessoas, a rodovia Anchieta ela vai comportar uma descida de 1.500 a 2.000 veículos, que é o que eu tenho, uma análise histórica de todos os dias e finais de semana de descida, em determinados horários, principalmente entre 18 e 22 horas. A margem histórica de descida não chega a 3.000 veículos, junto das duas rodovias, mas eu tenho uma subida acima de 6.000. Então não teria condições de eu estabelecer... Olha, até tal horário, quem subiu, como o senhor fez a proposta, sim, subiu. Agora não, vai ter que ficar no congestionamento. Nós não temos essa possibilidade, até por uma questão mesmo de segurança, né? E não só segurança criminal, mas também uma segurança viária, né? Colisões traseiras e assim por diante. Mas o que a gente observa mesmo hoje é que o sistema ele comporta, e isso é avisado. Nós temos no próprio site do Policiamento Rodoviário condições de rodovia, e na própria concessionária, a concessionária tem o Twitter, a concessionária tem o CCO, e funciona 24 horas isso, né? Então, o usuário tem como planejar, e sabe exatamente o que vai acontecer. No mês agora de abril, nós temos 3 feriados prolongados. Este ano nós tínhamos 9, já passou 1, então nós temos mais 8 feriados prolongados. Só no mês de abril nós temos 3. Nós vamos sentar nos próximos dias e vamos discutir toda a operacionalidade desses 3 feriados. Quais são as melhores opções de subida, quais são as melhores opções de descida. E aí, se a pessoa conseguir planejar essa sua viagem, ela faz uma viagem com mais tranquilidade, com mais segurança, mais mobilidade. Olha, comandante, as pessoas que acompanham o programa e também a frente parlamentar, né? Comandante, chegam muitas propostas junto à frente parlamentar. Imagina. Algumas delas que até eu mesmo fico surpreso, né? Que as pessoas, elas se preocupam muitas vezes com ela e esquece do coletivo, né? E tenho certeza que a companhia Ecovias e a Polícia Rodoviária trabalha com números para que possa, de fato, dentro do coletivo, servir melhor as pessoas, né? Mas é um momento importante. É um momento importante porque, através da frente parlamentar também, é possível que o comando da Polícia Rodoviária se manifeste e coloque aquilo que é possível, né, de ser oferecido, né? E que seja um horário, seja uma programação, se encontra através do Twitter, da Ecovias, e olha, posso falar que eu utilizo pessoalmente. E é um dos mais utilizados no mundo hoje. É o Twitter da Ecovias, que utiliza o sistema. E tamanha eficiência. Mas entendo que muitas coisas já foram feitas e vem acontecendo. Afinal, gostaria também de escutar do senhor, comandante, sobre aquele trecho
que fica ao final da Imigrantes, na Baixada Santista, onde cruza São Vicente, que chega em Praia Grande. Ali era um local que tinha, que me chamava muita atenção, porque para a gente que acaba tendo oportunidade de conhecer lugares, municípios, outros estados e até fazer uma avaliação com o que existe fora do nosso país, ali me chamava muita atenção. Um local onde existia lombada, faixa, semáforo e passarela, né? Tamanho complexo ali que existia e preocupação de ligar os lados do município e interrompendo aí muitas vezes o tráfego da via. Hoje, tive a satisfação depois aí de muita discussão, desde quando fui vereador em Praia Grande, a gente já discutia, né, o trânsito que causava dentro do município de Praia Grande, na região sul da Baixada, aqueles semáforos, aqueles trechos que paravam a pista. E que hoje tive a satisfação de, em janeiro, estar inaugurando aqueles 4 viadutos que acabou com aquela paralisação da via. Hoje o trânsito flui ali, tem uma fluidez maior ali e acredito que diminuíram bastante as ocorrências. Isso de fato aconteceu, comandante? Eu aproveito, deputado, para falar que a satisfação também é minha. Não só como comandante, mas eu me lembro dali quantas horas permaneci ali de domingo com um contingente policial fazendo fluidez de tráfego ali. Que realmente era algo que, como o senhor mesmo disse, em termos de trânsito é muito complicado. Semáforo, passarela e lombada. Mas era necessário, até porque o senhor conhece muito bem ali, é uma rodovia com características de uma avenida que corta 2 municípios, né, São Vicente e Praia Grande, e acaba sendo até travessia realmente ali de pedestre. Então as obras que foram feitas ali e concretizadas aí no final do ano passado, começo desse ano, nós já tivemos a oportunidade de observar tanto no Réveillon quanto toda a operação do mês de janeiro de férias, que só melhorou. E agora no Carnaval, novamente, a gente pôde perceber que realmente aquela região que antes nós chamávamos de região semafórica, hoje ela não existe mais, né? Então, a fluidez de tráfego ali é muito boa e nós não temos índices de ocorrência, não temos registro de ocorrência nem no Réveillon, em todo o período de férias e em todo o Carnaval. Agora não tivemos registro de sequer uma ocorrência, justamente porque não permite mais ali a imobilização dos veículos. Tivemos um problema de chuva, né, ainda por uma questão de uma obra que precisava ser feita ali na Prefeitura de São Vicente. Essa obra foi feita, então até nós tivemos chuvas aí no Carnaval que não mais imobilizou a rodovia. Então realmente aquilo que era um problema para nós, hoje já não é mais problema. É uma rodovia hoje que tem a sua fluidez de tráfego realmente muito boa e que melhorou e antecipou muito, tanto a chegada quanto o retorno das pessoas para o litoral ou para São Paulo, né? Perfeito. Isso é importante a gente tá destacando, porque as ações que são tomadas, ela tem o objetivo de trazer a melhora para o usuário. E quando a gente lutava tanto, e quantas audiências fizemos, quantos vídeos, imagens, eu lembro que eu ficava junto com o atual prefeito Mourão de Praia Grande, aguardando um final de semana prolongado para que a gente pudesse fazer imagens aéreas para poder mostrar para o Estado a necessidade que nós tínhamos ali de ter uma atitude naquele local, porque era inconcebível o que acontecia ali. E hoje, por isso que eu digo dessa satisfação, comandante, porque hoje, como deputado, já no meu 2º mandato, pude estar próximo ao governo do Estado e lutar para que isso fosse possível, né? E hoje é uma realidade. Então, para quem utiliza o sistema, tem visto a memória, mas é importante a gente lembrar de que ali aconteciam coisas terríveis ali. Pude ver aqui que está passando até junto ao vídeo algumas ações que ocorreram ali naquele trecho e que hoje já não existe mais. É fruto de um trabalho, é fruto aí de uma ação verdadeiramente de benefício ao usuário.
mas tem muitas ações ainda que nós podemos realizar para melhorar o sistema. Eu gostaria de colocar aqui também, comandante, esse aumento do efetivo que ocorreu agora esses 60 homens, né? Hoje é um número satisfatório para poder administrar a companhia, ou melhor, o SAI, né, o Sistema Anchieta Imigrantes. Hoje, com esse número de efetivo que a Polícia Rodoviária tem, com essas câmeras, pode-se dizer que o sistema está assistido, comandante? Sim, secretário. Desculpa, deputado, sim. Na realidade, quando eu até, se sob permite, eu lembro de uma fala do senhor ainda como vereador, e eu compactuo com a mesma, que nós precisamos entender que percepção de segurança ou sensação de segurança não se faz só com polícia, não é isso? Sem dúvida. E as câmeras, elas são uma ferramenta que auxilia e muito, e tem auxiliado bastante. As câmeras, elas foram implantadas oficialmente em novembro passado. De lá para cá nós não temos um registro de uma ocorrência sequer na área, no raio em que elas têm de atuação. Ou seja, então, nós temos, infelizmente, ocorrências em outros lugares, uma questão que não dá para você simplesmente, de uma hora para outra, acabar com a criminalidade, né? Por tudo que até o senhor mesmo já fez toda a explanação, mas elas têm ajudado demais. Esse reforço do policiamento, embora falas até mesmo que eu ouvi do senhor, não se faça policiamento só com polícia, é claro que quando você tem um reforço deste contingente, você vai aumentar a sua visibilidade, aumentando a visibilidade, você aumenta a percepção de segurança. Essa é uma realidade. O que nós precisamos entender é que o eixo rodoviário, às vezes, não permite a pessoa verificar uma viatura. O senhor mesmo é usuário, o senhor desce praticamente quase todos os dias aí e sobe a serra. Então, eu sempre costumo dizer, a questão é a dinâmica mesmo. Se você entra numa rodovia e está uma viatura a 5 km à sua frente, você está a 100 km por hora, a viatura também está a 100 km por hora, você vai rodar 40 km da rodovia, você não vai ver a viatura. Mas não quer dizer que o policiamento ali não estava. O que nós precisamos fazer é termos condições de dar pronta resposta. E é o que nós estamos fazendo. Quando assumi o comando do batalhão, eu tenho feito o seguinte: para cada ocorrência, até porque não são muitas ocorrências, elas chamam a atenção, mas o número é muito pequeno em relação ao volume diário médio de veículo, em relação à extensão territorial das rodovias. Nós temos até a oportunidade de ligar para a vítima, para saber em que circunstâncias essa ocorrência aconteceu, para saber exatamente se foi uma ocorrência criminal e para que a gente possa melhorar o planejamento. Então, de repente, foi algo que precisava ter uma viatura naquele local, ou de repente era questão apenas de uma informação. E é até neste contato do policial com a vítima, que é o que nós estamos fazendo aí dessa pós-ocorrência, para que a gente possa até entender um pouco mais a dinâmica. Porque às vezes só na análise do boletim de ocorrência, a vítima não consegue descrever com exatidão o que literalmente aconteceu. Então, respondendo objetivamente à pergunta do senhor, é claro que este reforço nos dá uma possibilidade de forma satisfatória manter a operacionalidade do sistema. Não esquecendo de outros atores, né? Então, por exemplo, a gente discutiu muito com a concessionária Ecovias o aumento de serviço ao usuário em grandes feriados. Então, nós testamos uma nova sistemática também agora no Carnaval. Então, nós aumentamos o número de oferta de guinchos, por exemplo, no retorno ao feriado, principalmente nesse trecho entre Cubatão e Praia Grande, para que retire o veículo que está com alguma pane da rodovia, leve para uma base da Polícia Rodoviária ou leve para um serviço da própria concessionária. E lá ela guarde o seu guinchamento particular. Que tem usuário, deputado, que você aciona o guincho, ele não estou esperando o meu guincho particular. E aí precisa ir o policial lá para poder falar assim, não, você não vai ficar parado aqui, porque é uma área de risco. E o usuário não, ele quer ficar aguardando o seu guinchamento particular, porque ele já acionou a sua seguradora. Então nós mudamos essa sistemática. E o meu estreito contato com o comandante do CPI-6, Coronel Ricardo, e com os comandantes de batalhões territoriais. Ou seja, tem nos dado um apoio significativo. Então, além do meu planejamento, eu apresento esse planejamento tanto ao comandante da região da Baixada Santista, quanto ao planejamento aqui os comandantes da capital, via a nossa coordenadoria operacional,
pontos que nós entendemos que são necessários ou que despertam a importância de segurança, e também temos esse reforço do policiamento territorial em auxílio ao policiamento rodoviário. Deputado, Perfeito. nós vamos para as considerações finais. Eu queria até que o senhor falasse um pouco da questão do investimento. O senhor, PMDB, e também o nosso presidente, PMDB. E isso vai fazer com que a Baixada também tenha uma liberação de recursos. A gente já viu que teve câmeras, viadutos. Tem mais esperança, principalmente porque ali é o escoamento de produtos para fora do estado. Olha, o que eu vejo é o seguinte: tudo que o comandante colocou aqui, Tenente Coronel Telmo, mostra que a Polícia Rodoviária está preocupada e está trabalhando, né? Mas não consegue resolver sozinho, depende de ações em conjunto. Existe essas ações também que a Ecovias tem como contribuir, e basta a gente poder também sugerir propostas, né? Mas também depende de que as prefeituras que estão às margens da rodovia também tenham as suas ações, assim como o governo, tanto municipal, quanto estadual, quanto o governo federal. Já é matéria discutida por mim sobre a chegada ao Porto de Santos. O maior porto da América Latina tem a sua entrada estrangulada. Já ao longo dos anos isso vem sendo discutido. O governo do estado tem uma proposta hoje de investimento para poder ajudar a resolver parte daquele entrave. Eu já tenho uma discussão na questão de ferrovias, afinal, nós temos aí conhecimento sobre o que é possível se transportar, né, quais as distâncias são aceitáveis se transportar por rodovia, por ferrovia ou por cabotagem. E aqui no Brasil a gente escolheu esse modal, que é rodovia, e que muitos especialistas na questão de transporte e nos países desenvolvidos, onde isso foi matéria já bem discutida, não tem caminhão rodando mais do que 150 quilômetros com mercadoria. Tem ferrovias. E nesse sentido é que eu venho desenvolvendo esse trabalho. Levantando a antiga Auto Sorocabana aí, conversando com a Rumo, que é a empresa que faz a gestão hoje das linhas férreas, para que a gente traga junto ao governo federal também proposta de investimento para que a gente possa contribuir para que a gente tanto receba quanto ajude para escoar os produtos que chegam ao porto. Porque não tenho dúvida que também é uma matéria aí que contribui no sentido de dificultar o trânsito quando existem esses caminhões parados ou quando eles conseguem chegar ao seu destino, diminuindo as ocorrências que acontecem na via. Mas é um conjunto de ações. A Frente Parlamentar, ela vem nesse sentido, de dar oportunidade para que a sociedade possa se manifestar, para que a sociedade possa mostrar as suas ideias, dar as suas sugestões, para que a gente possa colocar numa discussão e junto aos órgãos que administram a via, a gente montar essa ideia do que é o melhor, do que é que realmente, efetivamente, a gente pode trazer de benefício ao usuário, trazendo ações do governo municipal, estadual e federal. Então não tenho dúvida que isso é possível e que nós vamos realizar. Agradeço o Tenente Coronel Telmo, comandante do primeiro, né, por estar aqui conosco, de estar mostrando aí a realidade de tudo aquilo que a Polícia Rodoviária vem desenvolvendo na via e da sua participação junto à Frente Parlamentar. Muito obrigado. Com a palavra. Bom, deputado, para nós do Policiamento Rodoviário, em especial na minha pessoa, comandante do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária, é uma satisfação. Satisfação poder ter um parceiro como o senhor, que vai nos cobrar, e é importante que nos cobre, porque o senhor representa o povo e a gente sabe o quanto que isso é importante. O planejamento ele tem que ser refeito, revisto a todo momento, é o que nós fazemos, o trabalho é sério. São quase 1.000 homens e mulheres ali, que desse batalhão, especificamente ali, cerca de 500 policiais que cuidam dessas rodovias,
A gente observa, por exemplo, reduções significativas do número de acidentes com vítimas, número de acidentes com vítimas fatais. Diminuímos quase 45% o número de ocorrências de roubo de 2016, agora 2015 para 2016. Mas mesmo assim, é o que o senhor disse, o trabalho é árduo, incansável, mas nós estamos ali atentos e lembrando sempre que a rodovia ela é um protagonista da ocorrência, né? Porque o criminoso ele não está na rodovia, né? Ele vem, infelizmente, de uma área territorial urbana e acessa a rodovia, por isso que todos os mecanismos que possam ser feitos para que deixe a rodovia em condições de dar uma tranquilidade, uma fluidez de tráfego, melhor é o nosso trabalho. Eu tenho certeza que é o trabalho aqui da Frente Parlamentar e nos colocamos à disposição para que possamos discutir. Convido o senhor a participar dos nossos planejamentos, apresentar aí aquilo que o senhor recebe no seu gabinete, para que até a gente possa discutir realmente da viabilidade ou não, porque por mais que nós sejamos profissionais de segurança, estejamos ali analisando, nós analisamos o papel. Não dá para você analisar o que efetivamente sentiu a vítima, mas dá para a gente realmente, de repente, dar uma resposta satisfatória para aquelas pessoas que ficarem imobilizadas no trânsito por uma questão de um comboio, entender o porquê daquele comboio, ficarem imobilizadas no trânsito por conta de um congestionamento, ou foram vítimas até mesmo de uma ocorrência criminal. Então, nos colocamos à disposição do senhor e de toda a comissão da Frente Parlamentar. Muito obrigado. Eu queria convidar você que nos assiste a participar da Frente Parlamentar de Segurança e Operação do Sistema Anchieta Imigrantes. Muito obrigado a todos que participaram desse programa. Tenente, deputado, obrigado pela presença. TV Assembleia sempre de portas abertas para recebê-los. A Assembleia Convida fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau.